Ao longo da história, o Brasil provou porque já revelou os jogadores mais geniais, habilidosos e dribladores da história do futebol. Nomes como Ronaldinho, Neymar, Rivelino, Ronaldo e também Rivaldo marcaram o seu nome na história do futebol. Outros nomes também foram grandes, mas que tiveram pouco reconhecimento. E um deles brilhou no começo dos anos 90, jogando com a camisa da Portuguesa. Ele infelizmente teve um acidente trágico que tirou a sua vida com somente 23 anos de idade. Era uma das grandes esperanças para a seleção brasileira, principalmente nas Copas de 98 e também em 2002. Mas que mesmo assim, com um pouco tempo de carreira, fez um estrondoso sucesso e deixou muitos marcadores desalinhados. Seu nome era ele. E hoje eu vou contar a história desse jogador que poderia ter tido um futuro promissor se não fosse um acidente trágico que infelizmente encerrou a sua carreira e também a sua vida. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e também deixasse o seu like. A infância de Denner foi difícil. Ele perdeu seu pai quando ele tinha só 9 anos de idade. Teve que se desviar do mau caminho e péssimas influências para entrar no esporte. Seu avô, José Lourenço, assumiu o papel de pai, ajudando nos seus primeiros desafios. Ele que estudava de manhã e trabalhava de tarde e jogava futebol de salão na Vila Mariana pelo Colégio Bilac. Foi nas quadras que ele desenvolveu o talento que todos iriam ver no futuro. Aos 11 anos, defendeu o time mirim da Portuguesa, mas abandonou a equipe para poder trabalhar e ajudar a sua mãe. Em 87, Denner viveu um momento que mudou totalmente a sua vida. Ele e mais 5 jovens foram detidos e levados à 9ª Delegacia de Polícia no Carandiru, em São Paulo. Na época, ele tinha somente 16 anos e foi liberado 2 dias depois, após intervenção do diretor do Colégio Bilac. Após o ocorrido, o jovem abandonou de vez as más companhias. Após isso, Denner ele acabou trocando as quadras pelo campo de futebol. Após uma conversa com o time da Portuguesa, que insistiu muito em ter o jogador, e Denner não queria deixar o salão, em vista de que ele recebia a mais do que receberia jogando em campo. Porém, ele acabou aceitando a oferta e acabou se juntando ao time das categorias de base da Portuguesa. Porém, o seu temperamento era muito explosivo. Tanto é que em um treino, ele quase chegou a esfaquear com uma tesoura um companheiro de equipe, em vista que um dia anterior esse companheiro tinha dado uma entrada dura em Denner. Mesmo assim, com a ajuda dos companheiros, familiares e também do treinador, Denner conseguiu se tornar uma pessoa mais calma. E em 1990, a Portuguesa ela acabou sendo campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o Denner fazendo 9 gols. Isso fez com que ele fosse convocado pela primeira e única vez pela seleção brasileira em amistosos contra a Argentina e Peru, onde ele teve ótimas atuações. Seria sim um dos jogadores que poderia ser uma grande esperança para a seleção brasileira nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Porém, a seleção olímpica brasileira acabou não se classificando. Em 1993, o Denner ele acabou sendo emprestado à equipe do Grêmio. E por lá ficou somente 3 meses, fazendo 4 gols e ajudando o time tricolor gaúcho a ser campeão estadual. O Grêmio tentou a todo custo tentar ficar com o jogador, mas a Portuguesa acabou fazendo implicações fortes à equipe do tricolor gaúcho. Infelizmente, o Denner ele acabou voltando para a Portuguesa. Mas um detalhe que pouca gente sabe é que o Denner ele só aceitou voltar para a equipe da Lusa por um pedido bem inusitado. Ele queria um carro que era o Mitsubishi Eclipse, que era um veículo bem raro na época aqui no Brasil e de pouca movimentação. Mesmo assim, os diretores da Portuguesa conseguiram dar um jeito para comprar o carro para o Denner e assim, de fato, ele voltou para a Lusa. Em 1994, o Denner ele foi novamente emprestado, mas dessa vez para a equipe do Vasco. E por lá ele já chegou pegando a camisa de número 10. Fez partidas sensacionais, tanto é que ganhou até música da torcida. Por lá ele conseguiu conquistar o Campeonato Carioca, porém de forma póstuma. Essas atuações renderam para ele uma transferência para o Stuttgart da Alemanha, que na época era o mesmo time que tinha o Dunga, que seria o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo meses depois.
Basicamente, era só assinar o contrato que Denner já estaria jogando na Alemanha. Porém, um evento trágico marcou o fim da sua carreira e, infelizmente, o fim da sua vida. Dia 19 de abril de 1994, Denner iria visitar sua família em São Paulo por volta de 5 horas e 15 minutos da madrugada. O seu carro, que estava sendo dirigido pelo seu amigo Otto Gomes, chocou-se com a árvore. Denner, que estava no banco do passageiro, morreu na hora, após ser estrangulado pelo cinto de segurança. O seu amigo Otto perdeu as 2 pernas, mas sobreviveu. Um laudo meses depois confirmou que Otto havia dormido ao volante. A tragédia foi um baque no futebol brasileiro. Perdemos um jovem talento que com certeza estaria facilmente na Copa de 98 e também na Copa de 2002. Com o titular ao lado de Ronaldo no ataque e, claro, que ainda iria fazer jogadas emblemáticas que entrariam na história do futebol. Mesmo com pouco tempo de carreira de Denner, ele sim se tornou um craque imortal.